Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos de química. Hoje vamos discutir um assunto um pouquinho diferenciado, ainda não chegou a ser uma química. Nós temos um pouquinho ainda de física, vamos falar um pouquinho de mudanças de estado físico. E usar também falar um pouquinho de gráficos dessas mudanças, tá? Todos nós sabemos que a matéria ela é formada, sempre está em 3 estados físicos. Sempre eu falo para os meus alunos, eu falo que a matéria sempre é GLS, gays, lésbicas, simpatizantes, gasoso, líquido e sólido, não podemos esquecer disso. Então vamos até a animação para verificar o que vem a ser esse estado físico da matéria, antes de discutirmos as mudanças de estado. Vamos lá? Tá lá então. Os estados físicos da matéria são as diferentes formas de como uma substância pode apresentar no espaço. Então, como eu disse a vocês, pessoal, essas mudanças de estado podem sim, no espaço eu posso ter ela dentro do jeito sólido, do líquido e gasoso. Mas, como nós vamos tentar fazer essas mudanças? Vamos verificar. Eu vou até o quadro com vocês e tentar mostrar alguns detalhezinhos e lembrar aqueles conceitos que você aprendeu lá no 6º ano com a tia. Lembra com a tia? No 6º, você viu até no 9º ano e revisou no ensino fundamental. Lembra na aula passada que eu falei com vocês? Química, às vezes aquele detalhezinho lá do 6º ano nós usamos também. Tá? Não existe aquele negócio que aprendeu aqui e esqueceu. Não, química é uma matéria acumulativa. Eu preciso de pré-requisitos lá do passado para entender agora. Então, como eu disse, vamos até o quadro e vamos discutir, né, os detalhezinhos de como fazer tudo isso daí. Vamos lá? Então vejam vocês. Como eu disse a vocês, existem essas mudanças, existem os estados físicos. Lembra como eu falei para vocês? Nós temos lá o estado sólido, né? Nós temos o estado sólido, nós temos o estado líquido e nós temos o estado gasoso. Tá? Então, sempre montando esse esqueminha aqui, ó, sólido, líquido e gasoso. Por que Titio está fazendo isso? Lembrando, esses são os estados da matéria, desse jeito que nós encontramos a matéria no espaço. Porém, mudando de um estado para o outro, nós temos nomes para isso aí, são as mudanças de estado. Vamos só revisar isso daí? Vem comigo, ó, olha lá. Do estado sólido, a mudança do estado sólido para o estado líquido, nós não podemos esquecer que é a fusão. Opa, tem a fusão. Lembra? Sólido para líquido, você pega lá uma pedrinha de gelo, deixa em cima da mesa e após certo tempo, ela estava sólida, vai se tornar líquida. Tranquilo isso daí, né? Vamos lá. E essa é a mudança chamada fusão, do sólido para o líquido. Mas espera lá. Como é que vai ser a situação contrária, a mudança do líquido para o sólido? Opa, situação contrária. Você pega lá, pega a sua forminha de plástico, coloca água, vai andando pela cozinha da sua mãe, molha tudo o chão, e depois ela vem te xingar, falar, meu filho, você molhou tudo. E você coloca lá dentro do freezer. Depois de certo tempo, aquela aguinha que estava líquida, ela vai se tornar sólida, tá? E esse processo aqui é chamado de solidificação. Opa, solidificação. 2 processos simplesinhos. Agora vamos lá. Um pouquinho mais à frente aqui, nós temos aqui o estado líquido. E como é que se chama a passagem do estado líquido para o estado gasoso? Como é que eu faço isso? Olha lá, ó. Esta passagem aqui é chamada de vaporização. Vaporização. Só que Titio vai dar um toque para vocês. Tem que tomar cuidado com essa vaporização. Existem 2 formas de vaporizar. Vejam vocês aqui, ó. Nós temos aqui a evaporação, tá? Evaporação. E nós temos aqui a ebulição. Toma cuidado com esse detalhezinho, tá? Gente, tanto a evaporação como a evaporação são formas de vaporizar. As duas mudanças que passa do líquido para o gasoso. Só que tem que tomar cuidado. Por exemplo, derrubei uma certa quantia de água aqui no chão. Tá lá a aguinha no cantinho.
Depois de um certo tempo, essa água está líquida. Obviamente, depois de um certo tempo, ela vai evaporar. Porque evaporar é natural. É aquela água evaporada naturalmente. Diferente de usar o termo, esta água que está no chão, como eu havia dito, ela entrou em ebulição. Ebulição, eu preciso de um detalhezinho. Eu preciso de um efeito físico. Por exemplo, se nós colocarmos um certo recipiente aqui, bonitinho, coloca uma certa quantidade de água, óbvio, a água no estado líquido, e se nós aquecermos esta maldita, se eu aquecer essa maldita, ela vai passar do líquido para o gasoso. Usamos gasoso, mas nós falamos gás-água ou falamos vapor d'água? Podemos colocar gasoso, mas use vapor d'água, não use gás-água, tá? Fica mais elegante. Então vejam vocês, esse sistema aqui, onde nós aquecemos por um efeito físico do fogo, fogo. Quando eu tenho fogo aqui, simplesmente é chamado um processo chamado ebulição. Os dois são formas de vaporizar. Beleza. Agora, e para fechar aqui o processo contrário, do gasoso para o líquido. Isso daqui chama-se condensação, tá? Condensação, tá ok? Esse processo aqui, então eu coloquei aqui os principais processos, as mudanças de estado, né, da matéria. Agora, só para fechar, nós temos aquele processo direto, né, aquele processo do sólido para o gasoso. Esse processo chamado sublimação. Tio, eu lembro desse daí. Lembra aquelas bolinhas que coloca no guarda-roupa para matar os bichinhos lá? Geralmente em casa de vó que tem isso daí, né? Nós deixamos daquelas bolinhas na casa de vó, tem sempre aquela bolinha de naftalina que você coloca lá no seu guarda-roupa da sua avó. Aí geralmente o pequenininho pensa assim: vovó, a bolinha de naftalina ficou pequenininha. Será que a barata comeu? Não, filho. Simplesmente o que acontece? Vovozinha explica. Para a vovó é uma exímia estudiosa de química. Simplesmente ela explica para o menininho que a naftalina, após um certo tempo, no início ela estava sólida e depois de um certo tempo ela se torna gasosa, passa pelo processo de sublimação, tá? Aí você fala: tio, mas e o processo inverso? Nos dias de hoje também é chamado de sublimação, tá? Então, gente, simplesmente eu mostrei para vocês as principais mudanças de estado, tá? Onde é imprescindível para os nossos referidos estudos, tá ok? Voltemos agora para a nossa animação. Então vejam vocês, perceba que nós colocamos a matéria em 3 estados físicos aí. E por incrível que pareça, está em inglês daí lá. Está gas, liquid and solid, tá? Então vejam vocês, olha lá. Eu quero mostrar um detalhezinho para vocês aqui. Percebam vocês, as 3 situações aqui podemos dizer que são matéria, porém aqui nós estamos no estado gasoso, aqui está no estado líquido e aqui está no estado sólido. Importante isso para o Enem, já vi uma questão em vestibular e Enem também. Percebam vocês, olha como é que fica o arranjo da matéria no estado gasoso. Percebeu que fica toda desordenada? Dá uma olhadinha no líquido, ela fica um pouco mais juntinha. E olha no estado sólido, percebeu que ela fica toda juntinha? Então percebam vocês, tá? Essa é uma escala molecular onde mostra microscopicamente como fica essa matéria. Interessante isso. Então veja bem, no gasoso ela fica bem espaçada, no líquido ela fica um pouquinho mais junta e no sólido ele fica um pouquinho mais junto ainda. Então essa é a maneira que nos mostra, né? Mostra como está a matéria nos seus seguintes estados físicos, tá ok? Gente, olha lá na animação, quem apareceu? Elinho, Elinho de novo. Elinho aparecendo, sinônimo de exercício, tá? Elinho aparecendo, sinônimo de exercício. Mas, antes de falar do próximo exercício,
só para mostrar de uma maneira bem ilustrativa aqui com vocês aqui, percebam vocês, olha o detalhezinho de como fica, né? Eu vou mostrar para vocês aqui na animação como fica a água nos seus 3 estados físicos. Vamos lá? Perceba que no primeiro quadrinho ali nós temos ali o gelo, né? A água no estado sólido. Perceba que bem no centro aí nós temos um copo com água, né? E esse copo com água aí está mostrando a água, obviamente, no estado líquido. E lá na chaleira, percebam vocês, está lá, ó, como eu havia dito, né? Tio, posso falar gás água? Não, não é gás água, não é bonitinho. Vamos falar vapor d'água, né? Colocamos água ali, aquele vaporzinho. Então percebam vocês, a água nos seus 3 estados físicos. Interessante isso daí, tá? Turma, com essas informações, vamos tentar fazer um exercício aí para sanar todas essas dúvidas, tá ok? Então vejam vocês, olha lá o exercício. Opa, olha lá, ó, uma questão do Enem. Uma questão do Enem no ano de 2009, onde fala um pouquinho sobre essas mudanças de estado aí que acontece na água. Vamos lá para o enunciado? Então vejam vocês. Tá lá. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é a... Gente, percebam vocês. No texto está falando o quê? A água está no estado líquido e ela recebe uma certa quantidade de calor. Bom, se ela está recebendo uma certa quantidade de calor, vem comigo, vamos ali para o quadro. E vamos para o quadro e vamos lembrar lá o que acontecia quando eu inseria um calor na água. Olha no quadro lá, gente, dá uma olhada, né? Nesse cantinho, lembra comigo, ó? Coloquei uma certa quantia de água, inserimos um calor, esse efeito físico aqui do fogo, 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 aquecemos aqui a aguinha, e quando aconteceu isso daqui, simplesmente eu mudei do líquido para o gasoso. Gasoso, vamos lembrar, posso dizer vapor? Então vejam vocês, simplesmente isso daqui é o que está se passando no exercício número 1. A transformação mencionada, aquela transformação mencionada é aquela fusão. Não, fusão não podemos esquecer que é a passagem do quê? Do sólido para líquido. Liquefação? Não estou tornando líquido. Evaporação? Deixa guardadinha essa evaporação. Solidificação, de acordo com a situação, não vai solidificar e nem condensar. Agora, gente, naquele caso que eu mostrei do quadro para vocês, era o que? Simplesmente o aquecimento, era uma forma de vaporizar. Mas lembrando, quais são as formas de vaporizar? Nós temos a evaporação e nós temos a ebulição. E na situação, simplesmente no nosso ciclo da água, a água acontece, ela muda de líquido para vapor naturalmente. E se ela está mudando naturalmente, como o tio falou para vocês, isso é evaporação. Então podemos dizer que esse exercício fica como resposta correta alternativa C. Opa! Apareceu de novo lá o Elinho. Olha o Elinho lá. Se o Elinho apareceu, simplesmente o que acontece? Quer dizer que nós temos exercício esperando a gente, tá? Gente, antes de chegar lá no Elinho, vamos verificar, né? Esse exercício simplesmente deu para mostrar um pouquinho como é que está essa tal mudança de estado. Um conceito simples, sempre abordado no Enem, que é de extrema importância para o vestibulando, para o que está estudando para essa devida prova. Mas vamos complementar com o exercício aí? Olha lá. Questão 2. Observe os seguintes fatos. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Opa, olha lá, ó, na casa da vovó. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Uma vasilha com água deixada no freezer. Uma vasilha com água deixada no fogo.
e o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Então vejam vocês, colocamos alguns fatos, né? Uma pedra de naftalina deixada no armário, uma vasilha com água deixada no freezer, uma vasilha com água deixada no fogo e o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Vamos verificar lá então? Tá lá. Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Gente, então nós temos que saber uma sequência óbvia, né? Temos que saber qual que é a sequência que corresponde certinho com aqueles fatos que aconteceram no enunciado do exercício, tá? Então vejam vocês, eu vou voltar com vocês lá no enunciado e fechar isso daí com vocês. Então vejam vocês, olha lá, ó. Gente, me ajuda. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Uma pedra de naftalina deixada no armário? Vamos lembrar? Gente, foi igual aquele caso lá que eu falei para vocês, a sublimação, não podemos esquecer disso. Então a nossa sequência da resposta nós vamos ter como primeira sublimação, tá? Então vamos lá, primeira sublimação, guarda essa informação. Uma vasilha com água deixada no freezer, a forminha que você coloca a água e deixa no freezer. Se eu estou simplesmente, se eu estou passando uma vasilha com água dentro do freezer, eu estou colocando uma água no estado líquido e depois de um certo tempo ela vai se tornar sólida. Líquido para sólido. Vamos até o quadro para revisar e lembrar? Vamos até o quadro para revisar e lembrar? Então vejam vocês, do líquido para o sólido, isto era a solidificação. Então nós já temos duas informações. Sabemos que a primeira é sublimação e na segunda é solidificação. Vamos ver se isso vai ajudar isso na nossa resposta? Vamos voltar lá para as nossas alternativas. Então veja, nós temos que ter uma sequência de sublimação e a segunda como solidificação. Olha, a resposta A está no caminho certo. A B podemos descartar. A C podemos descartar. A D também está correta. Olha lá, gente. Então, só para ficar mais nítido isso daí, tá? Vamos até o quadro aqui verificar. Então vejam vocês, olha lá. Lembra da naftalina, sublimação. Na segunda, solidificação. Essa eu posso descartar aqui, fusão está fora de cogitação. Vaporização podemos descartar, está fora de cogitação. Opa, sublimação e solidificação. Perceba, ó, a letra A e a letra D está no caminho certo. Vaporização, sublimação, tiramos fora. Então, olha lá, a A e a D. Para concluir a nossa resposta, vamos só verificar a letra D, a letra C, desculpa. Vamos ver as finais, as duas outras afirmações. Então vejam vocês, vamos só voltar aqui na tela lá e mostrar voltar e mostrar as duas. Olha lá, gente, definimos a 1 e 2. E a 3? Uma vasilha com água deixada no fogo. Fogo! Falamos isso agora mesmo. Água deixada no fogo, isso daí é uma forma de vaporizar, tá? Isso é uma forma de vaporizar. E por último, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Chumbo sólido, aquecido, teoricamente líquido, né? Então, essa mudança de sólido para líquido, vamos lá para as nossas respostas finais, então. Vê se você concorda comigo. Na terceira, então, nós temos o quê? A fusão. Então, percebam vocês. Olha lá, ó. Então, eu tenho resposta como sublimação, solidificação, e a terceira, a água fervendo lá, nós temos o quê? A fusão, a vaporização. Não é isso? Então, fica como resposta correta aqui, a vaporização e, por último, a fusão. Com isso, nós temos aí a respostinha D. Então, percebam vocês, foi uma questão só, a calma, tem que manter a calma para evitar qualquer constrangimento. Na questão foi bem simplesinha, onde colocaram várias afirmações, vários fatos, onde nós temos que correlacionar com as mudanças de estado. Verificaram que não é nada difícil? Simples. Até agora está tudo light, está tudo tranquilo. Não temos que temer quanto a isso, tá? Está bem light esse tipo de coisa. Gente, falamos um pouquinho das mudanças de estado. Só que
essas substâncias podem sofrer mudanças. Como nós temos hoje na matéria, nós temos substâncias puras, como nós temos as misturas. E nos dias de hoje, nos vestibulares, está exigindo bastante do vestibulando, dos estudantes, a interpretação e a construção gráfica, tá? Eu vou até o quadro e mostrar para vocês alguns detalhes de como mostrar, de como verificar essa tal mudança de estado, como representar isso graficamente. Isso é interessante, tá? Para uma substância pura, tá? Para uma substância pura, como ficam esses gráficos, né? Então vejam vocês, primeiramente eu vou ilustrar aqui uma curva de aquecimento, tá? Vamos representar uma curva de aquecimento. E nesta curva de aquecimento, sempre ressaltando que aqui é temperatura versus tempo. À medida que vai passando o tempo, o que vai acontecendo com a temperatura? Então vejam vocês, a cara de uma substância pura, analisando graficamente, vai ficar um negócio mais ou menos assim, ó. Percebam vocês. Titi vai mostrar para vocês. Vejam vocês, aqui, gente, perceba esses pontos aqui, ó, são chamados de patamares. Quer dizer, então, que uma substância pura, toda vez que eu começo a aquecer, eu vou ter esses dois patamares? Sim, vou ter esses patamares. Esse é um patamar e esse é um outro patamar também, tá? São os dois patamares. Agora você fala, nesse patamar o que acontece? Sempre nesse patamar coexistem dois estados físicos, duas fases de agregação. No caso de uma substância pura, sempre no aquecimento nesse primeiro aqui vai ser chamado de fusão, tá, gente? E nesse daqui vai ser a ebulição. Lembra comigo, gente? Não poderia ser vaporização, tio? Não. Por que ebulição? Eu não estou aquecendo? É um efeito físico? Lembra as formas de vaporizar? Ebulir e evaporar. Só que esse daqui está tendo um efeito físico do aquecimento, então simplesmente esse daqui é chamado de ebulição. Então, para fechar, um gráfico de aquecimento de uma substância pura, sempre eu vou ter os meus dois patamares. Sempre existirão esses dois patamares, o patamar da fusão e da ebulição. Lembrando que a fusão é a passagem do que para que mesmo, gente? É a passagem do sólido para o líquido. Já a ebulição é a passagem do líquido para o gasoso, tá? Isso funciona para o aquecimento e para o resfriamento. Processo contrário, tá ok? Mas, gente, vamos até agora para a nossa animação e vamos verificar o que acontece agora para uma mistura, tá? Como fica essa mistura? Especificamente duas em especial. Imprescindível para o Enem. Isso é importante. Vamos lá para a animação? Então tá lá. Curva de uma mistura. Percebam vocês, gente. Olha o que acontece na curva de uma mistura. Essa mistura, gente, nós temos uns detalhezinhos. Do mesmo jeito que eu fiz lá no quadro com a curva da substância pura, percebam vocês. Vocês estão vendo esse trechinho aqui em vermelho? Qual a diferença? Esse não é o tal patamar. Não sei se você percebeu que o patamar... Vamos voltar lá. Eu vou voltar lá. Perceba, os patamares, não sei se você percebeu que eles ficaram perpendiculares a esse eixo aqui, ó. Olha o meu patamar. Sempre eu tenho esse patamarzinho para uma substância pura. Diferente de uma mistura. Na mistura ficou diferente. Vamos verificar agora como é que fica na mistura? Na mistura está diferente lá, ó. Olha lá. Perceba, não tenho patamares. Ah, tio, então entendi. Entendi o que está acontecendo. Quer dizer que a substância pura sempre vai ter o patamarzinho e na mistura eu não vou ter o patamar. Correto? É isso mesmo. Não vou ter o patamar. Então, olha lá. Percebam vocês. Característica de uma mistura é não ter os patamares. Percebam. Porém, coexistem os estados físicos aqui, tá? Percebam, e aqui tem até uma escala mostrando para vocês as mudanças de estado que nós havíamos comentados no passado, tá? Agora, gente, só um outro detalhezinho. Tem dois casos em particular de misturas. Aí você fala assim, quer dizer que eu não tenho mais patamares em mistura? Tem dois casos particulares, tá?
Então vamos até a animação lá e mostrar esses casos para vocês. Então veja lá, ó. Curva de uma mistura eutética. Gente, nesta mistura eutética é imprescindível você prestar atenção comigo, tá? Verifique o seguinte, esta mistura eutética, o que acontece com ela? Eu tenho um patamarzinho, mas tio, você não acabou de falar que só substância pura tem um patamar? Mas esse é um caso particular. Toda mistura eutética, dá uma olhadinha para cá. Sempre, eu disse sempre, eu vou ter o quê? Uma constância, eu vou ter esse patamar sempre na fusão. Frisa comigo, uma mistura eutética, eu sempre vou ter patamar somente na fusão. Diferente, tá? Da mistura azeotrópica, tá? Se nós verificarmos na animação, na mistura azeotrópica é o contrário. Se na mistura eutética eu tenho patamar na fusão, o que vai acontecer na azeotrópica? Vai estar lá, ó. Vai ser um pouco diferente. Nessa azeotrópica vai ter lá, ó. Perceba, eu vou ter o patamar simplesmente na ebulição. Gravem. A azeotrópica sempre vai ser na ebulição. Já a eutética vai ser na fusão. Isso é importante, tá? E olha, já tem um carinha lá no cantinho. Quem é ele? Elinho. Elinho apareceu, é sinônimo do quê? Exercício. Vamos tentar fechar com esse exercício aí, tá ok? Então vejam vocês, olha lá. Questão 3, FATEC São Paulo, uma faculdade do Estado, né? Onde sempre é do mesmo esquema do Enem de faculdades públicas. Então vejam vocês, um estudante construiu em um mesmo diagrama as curvas da temperatura em função do tempo resultantes do aquecimento, sob pressão normal de 3 líquidos em 3 becquerels distintos. Tá lá. Então o estudante construiu 3 curvas, tá? Percebam vocês, vamos atentar a alguns detalhezinhos desta curva, tá ok? Então vejam vocês, tá lá. Nós temos 3 curvas. Percebam vocês, gente, nesta curva aqui nós temos um patamar. Tem que tomar cuidado. Nesta nós não temos patamar e nessa nós não temos o tal patamar. Percebam que nesse ponto aqui a 100 graus ele ficou constante. Vamos verificar o restante do enunciado do exercício? Então tá lá. Com base na análise das curvas de aquecimento, são feitas as seguintes afirmações. O líquido do Becker 1 apresentou uma temperatura de ebulição constante, igual a 100 graus, portanto esse líquido é uma substância pura ou uma mistura azeotrópica. Legal? Isso está correto? 2. O líquido do Becker 2 apresentou uma faixa de temperatura de ebulição entre 101 e 103. Legal também? E por último nós temos o líquido do Becker 3 apresenta o mesmo soluto e a mesma concentração que o líquido do Becker 2. Está correto o contido em quais alternativas? Tá? Com isso nós temos qual a resposta aí, gente? Me ajuda. Nós temos a resposta B. Tá aí, gente. Prazer em revê-los. Nos encontramos na próxima aula. Até mais.